desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste. Levante as suas mãos, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Porque Ele não desiste de você, querido. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor não desistiu de você. E Ele está presente aqui nesse lugar. A glória de Deus. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Talvez você entrou aqui sem esperança de vida. Ele não desiste de você. Jesus não desiste, querido. Não desiste, não. Ele não desiste. Mateus 17, verso 20. Todos encontraram? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aleluia. Senhor de nossas almas, nesse momento tão precioso desta celebração, deste culto a Ti, só Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação. Meu Deus, no nome precioso de Jesus, fala com cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes, de coração aberto ou de corações abertos para ouvir esta palavra. No nome sacrossanto de Jesus, eu te peço e te agradeço. E os que concordam comigo nesta oração digam amém. Glória a Deus. Um pastor, vocês ouviram bem, né? Verso 20 do capítulo 17. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Eu vou me ater aqui. Direis ao monte: ergue-te daqui para acolá. E se vocês tiverem fé, isso vai acontecer. Um pastor amante das almas. Hoje é raro, muito raro, a gente vê pastores amantes de almas, com cheirinho de ovelhas. Hoje a gente, cheiro pastor é com perfume de gardenia, sapato, couro de avestruz, o cinturão, couro de jacaré lá do Pantanal. O terno custa $6.000. A gravata é o meu salário do mês inteiro, pelo amor de Deus. Mas deixa para lá que nós não viemos aqui falar da vida dos outros. Mas preste atenção numa coisa. Hoje está faltando amor às almas. E o coração de Deus sangra e chora. Porque a maioria do povo da sua igreja está voltado para o material, para as coisas materiais. Elas são boas, elas nos proporcionam muito conforto e etc. Mas elas não satisfazem a vontade de Deus. O texto diz que se tiverdes fé, direis ao monte: ergue-te daqui para acolá,
E se vocês não vacilarem, não duvidarem, assim sucederá. Um pastor amante de almas, pastor de ovelhas, pregador de ruas, ele saiu evangelizando um bairro muito pobre da periferia da cidade. E ele alcançou um povo que trabalhava no lixão da prefeitura. E ao chegar naquele lixão, ele descobriu pessoas que juntavam do lixo comida para si e para os seus filhos. E eles moravam naquele lixão, e suas casas eram feitas de papelão, suas casas eram feitas de plástico preto, o chão era coberto por alguns tapetes e carpetes velhos e fedidos, suas cadeiras eram as cadeiras que eles juntavam no lixão, panelas e tudo que eles tinham, prato, tudo que eles tinham, cama, cobertor, tudo foi apanhado do lixão. E aquele pastor, amando profundamente as almas, ele orou a Deus. Ele disse: Deus, esse povo não é pobre, esse povo é paupérrimo, esse povo está vivendo abaixo da linha da pobreza, eles estão na miséria, tem misericórdia deles. Liberta eles desta vida, liberta eles desta situação, dá a eles uma vida nova. E o coração daquele pastor começou a sangrar diante de Deus, derramando o seu coração diante de Deus. Deus se comoveu e ele começou a pregar naquele lugar, reunir as pessoas. Algumas pessoas se aproximaram a primeira vez, e ele pregou com tanto amor que elas foram atraídas pelas palavras amorosas, sinceras e fiéis daquele pastor. E aquela palavra não foi ouvida apenas com os ouvidos da cabeça, mas com os ouvidos do coração. E aquelas pessoas entregaram suas vidas a Jesus na firme esperança de receberem de Deus o perdão dos seus pecados, a salvação das suas almas, mas aqui na terra uma vida melhor. E aquelas pessoas foram convidando seus parentes, seus amigos e todos os moradores daquele lixão. E o pastor, numa segunda reunião, conseguiu uma multidão de pessoas para ouvir o seu sermão. E ele pregou a palavra com um coração muito mais apaixonado, com um coração ardendo de amor e de paixão e de compaixão e de misericórdia por aquelas pessoas. Seu coração ardia, sua alma gemia na presença de Deus. E quando ele fez o apelo, aquelas pessoas do lixão aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E houve então um momento muito especial, quando ele começou a orar e disse: vocês agora aceitaram a Jesus como Salvador, e se vocês crerem, Jesus pode batizar vocês com o Espírito Santo. E aquilo aguçou a curiosidade daquele povo, e eles começaram a clamar, a pedir, a rogar, a buscar o Senhor, e o primeiro foi batizado com o Espírito Santo. E as reuniões seguintes foram reuniões pentecostais, reuniões onde o pastor estava pregando e ele tinha que interromper a pregação, porque 1, 2, 3, 4, 5 já estavam falando em línguas, falando em mistérios, eram agora batizados com o Espírito Santo, e os que não eram choravam, derramavam seus corações e suas lágrimas na presença de Deus. E aqueles irmãos começaram a entender que Deus não queria aquela vida de miséria e de sujeira para eles, que Deus tinha algo melhor para eles. E eles começaram a orar por uma mudança de vida. E depois de 2, 3 anos de trabalho naquele lugar,
foi o primeiro vereador da cidade visitar aquela comunidade. E o vereador ficou com seu coração também muito abatido, no sentido de ver o estado de pobreza e de miséria em que viviam aquelas pessoas. Mas depois da chegada do pastor ali, as coisas já começaram a mudar. As pessoas já iam para um culto com uma roupa passada, já iam para um culto com uma roupa comprada na loja, já iam com um sapato comprado na loja. As coisas já tinham mudado. Mesmo assim, eles não tinham onde morar, não tinham para onde ir. E aquele vereador comovido foi para a Câmara, e ele apresentou na Câmara a situação daquele povo. E ele apresentou um projeto de construção de casas, de apartamentos naquele lugar, naquele lixão. E ele pediu também a remoção daquele lixão, daquele lugar, e que aquele lixão fosse transformado num Prosamin da vida. E aconteceu, meus amados, que o tempo foi passando e houve resistência entre os seus pares na Câmara, mas o pastor conseguiu levar um deputado estadual lá. E o deputado estadual, comovido também, ele disse: eu vou tomar as devidas providências. E ele convidou o vice-governador, e o vice-governador esteve no local. Eles viram aquela situação e imediatamente eles começaram a bolar um projeto para retirar toda aquela montanha de lixo e transformar aquele lugar num lugar onde as pessoas pudessem viver bem. E o governador do estado liberou 70 caçambas e 5 pares mecânicas. É para mecânica, é aquelas grandes, né? Para mecânica, para retirar, para remover a montanha de lixo. Parece uma coisa muito simples, mas eu quero lhe dizer que aquilo tudo era resposta de oração. Oração. Havia uma pessoa orando. Eu vou encerrar aqui porque o tempo é curto mesmo, né? E o que eu ia pregar ficou aqui. Elas, quando a palavra e o Espírito, quando a palavra é pregada no Espírito, quando o ouvinte sente que a palavra vem com unção, ela não fica sem resultado, ela não fica sem frutos. Portanto, abra o seu coração e deixe a palavra penetrar. A palavra é espírito e vida, porque ela e o espírito e ela é um só, ou são um só. Então deixe a palavra entrar no teu coração e escute a voz de Deus. Não escute apenas com o ouvido da sua cabeça, mas ouça com o ouvido do seu coração a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você crê que Deus vai remover essa montanha que fumega na sua vida? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar enquanto Marquinho Góes louva o Senhor, e Ele mesmo vai ministrar a oração na vida dessas pessoas, porque eu sei que esse coração também está em chamas pelas almas. Se você crê, saia do seu lugar e venha agora aqui à frente. Venha crendo. Quando nós duvidamos, nós ofendemos a Deus. Nós dizemos: Deus, eu não creio na tua palavra, eu não creio na tua promessa. Mas quando nós cremos, nós estamos dizendo: Deus, eis-me aqui. Quando Deus promete, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel e Deus está aqui, e o Senhor é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui e vai para acolá. Se creres, assim será. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou.
Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Declare: o meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei quando a promessa não se cumprir. Não desiste não e tenha fé. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entrar na guerra. Levante os teus olhos. Quem tem promessa de Deus, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, levante suas mãos bem alto e declare: vence o mal, não morrerei. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tenha fé, não morrerei. Senhor meu Deus e meu eterno Pai, existem pessoas que estão aqui na frente, Deus, e que elas precisam de um milagre, elas precisam de uma resposta. Ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha encher esta pessoa de fé, que ela possa viver uma fé sobrenatural, que a partir dessa noite, Deus, que todas as montanhas elas sejam removidas agora. A Tua palavra diz: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a Tua palavra diz, ó Deus, que pela nossa fé as montanhas elas se transportarão. Meu Deus e meu Pai, eu não sei qual é o problema e a situação que essa pessoa está passando. Eu não sei se é na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área da saúde. Ah, Deus, eu não sei, talvez tem pessoas aqui que foram desenganadas pelos médicos, pessoas que foram desenganadas, ó Deus, que há um câncer, e esse câncer incurável. Mas eu quero nesse momento liberar uma palavra profética, que esse câncer seja arrancado agora, no nome de Jesus. Que esse caroço, que essa inflamação, que esse mal que se impregnou no sangue, nos nervos, nos ossos dessa pessoa,
Ah, Deus, a tua palavra diz que tu és o médico dos médicos. Ah, Deus, talvez essa pessoa está passando por uma situação diante do juiz, diante do tribunal. A tua palavra diz que o Senhor é o juiz dos juízes. Ah, Deus, tu és o Deus advogado dos advogados. E por isso o Espírito de Deus enche agora essa pessoa com fé, com o poder da tua glória. Enche ela, Deus, com a tua majestade. Ah, Deus, levanta os caídos, levanta aqueles que perderam as esperanças, aqueles que perderam a fé, que o Senhor possa encher agora de fé, Espírito de Deus. Deus, nós cremos no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. O Israel é o nosso Deus, o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus de Josué é o nosso Deus. A tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te levanto com a destra da minha mão. Por isso o Espírito Santo vai tocando agora. Pessoas que perderam